Buenos días, hermanos y hermanas. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con vosotros en esta mañana. Es un placer estar aquí para transmitir a ti en esta mañana lo que Dios ha puesto en mi corazón para transmitir para la iglesia en esta mañana, que a usted. Principalmente para usted, mi hermano, mi hermana, que tiene hambre y sed de Dios, que tiene un deseo intenso en tu corazón de conocer al Señor personalmente, de tener intimidad con el Espíritu Santo, de ser usado por Dios como instrumento poderoso, preparado em suas manos. Por isso, eu tenho para você, da parte do Senhor, em esta manhã, mensagem muito prático para que você pueda crescer, para que tu cresca em el conhecimento do Senhor, para que tu camines em lo Espírito, para que tu viva em el sobrenatural. Não é algo complicado, muito pelo contrário, como é a palavra do Senhor, é algo muito simples. Pero são as coisas simples do Espírito que nos dão acesso ao sobrenatural. Eu hoje tenho para ti duas chaves, que se você la usar, você abrirá portas para el sobrenatural, para que tu viva em la dimensão que nós outros fomos criados para viver, em la dimensão do Espírito. Por isso, eu quero que você, se tu tem acesso a uma Bíblia onde tu está, que tu venha comigo para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, e vamos meditar um pouquinho sobre orar com eficácia, orar com contundência, orar a oração que Deus ouve, a oração que Deus quer, a oração segundo sua palavra. Porque se há uma coisa que nós outros temos que aprender é a orar, pero orar de maneira inteligente, de maneira espiritual. Muitos de nós outros que estamos nas igrejas não sabemos orar, não somos ensinados como orar. E muitos de nós outros, nossas orações não são ouvidas, porque oramos de forma errada e oramos de uma plataforma humana, de uma plataforma de la alma, de uma plataforma de nossos sentimentos, de nossas visões naturais, de nossos pensamentos. Oramos segundo as condições externas nos levam a orar. Pero não é assim que o Senhor quer que nós oremos. O Senhor tem compromisso com sua palavra. Os ángeles del Senhor que foram enviados para ministrar a nosso favor, só trabalham para nós outros quando ouvem a palavra de Deus. E muitas vezes oramos, hermanos, e com muita sinceridade, pero sem nenhuma sabedoria espiritual. Por isso, não vemos nossas orações sendo ouvidas, porque não oramos segundo a palavra. Oramos segundo, volvo a repetir, segundo nossos sentimentos, segundo nossas percepções humanas, naturais. Por isso, nesta manhã, eu quero falar a você sobre a oração em línguas, orar em espírito. Tu que é bautizada em Espírito Santo, tu tens de la parte de Deus dom tremendo que o Senhor te deu, uma arma poderosa que lhe abre caminho em lo sobrenatural, se tu lo usa.
o dom de línguas, o orar em línguas, orar em espírito, não é apenas para que tu lo use quando tu está em um serviço muito bendecido e tus emoções estão altas, e aí tu lo usa. Não, meu irmão, minha irmã. Este dom é para ser usado em todo o tempo, todo o dia. E principalmente quando tu saca um tempo especial, um tempo separado, principalmente por la manhã, por la alta manhã, por las madrugadas, quando tu levanta de sua cama, aunque com seu corpo cansado, tu carne não quer levantar, quer quedar-se acostada, pero aí temos que fazer o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz Romanos 12:1, de apresentar nossos corpos. E aí tu levanta e tu vai a buscar o Senhor, pelo menos por uma horita, como disse o Senhor a los discípulos, para velarmos. Não podia velar comigo nem uma hora. E é hora, irmãos, de nós estarmos aí, mano a mano com o Senhor, para municiarmos o cielo de orações segundo o Espírito Santo, para que nossas orações sejam oídas e efetivas, em nome de Jesus. Tu que não és bautizado no Espírito Santo e não tem esse dom de falar em línguas, pida ao Senhor que o bautize no Espírito Santo. É seu direito. E o Senhor disse que aquele que pede, dar-se-lhe-á, lo que toca, abrir-se-lhe-á. Se nós outros que somos padres naturais com defeitos e com limitações, sabemos dar buenas dádivas a nossos filhos, quando nos pede pão, não lhe damos uma pedra, quando pede um ovo, não lhe damos um escorpião, quanto mais vosso Padre Celestial não vos dará ao Espírito Santo a los que pedem. Assim que eu lhe aconselho, tu que não é bautizado no Espírito Santo, pídelo ao Senhor, recíbalo por la fé e póngalo em prática por la fé. ¿Por quê por la fé? Porque tu mente não entende isto. Tu mente vai contra as coisas do Espírito, porque tu mente é carnal. E tem ajuda incluso de afuera del diablo, que o diabo mesmo vai falar tu mente. Ah, tu está haciendo isso de tu mente, tu está inventando coisa, tu está se ponendo estúpido, estúpida, louco. Pero não oiga o Espírito Santo e use o dom que o Senhor te deu por la fé, porque tu verás a diferença que isto fará em tu vida. Tu vai entrar em um caminho de delícia com o Espírito Santo, em um caminho de revelação de lo sobrenatural, e tu poderás ser usado como instrumento poderoso em las manos do Senhor. Assim que abra comigo aí em 1 de Coríntios capítulo 14, vamos meditar apenas em alguns versículos, parte de alguns versículos, porque eu quero me quedar solamente com a parte sobre orar em espírito, orar em língua, orar em línguas. Amém? Então, no capítulo 14 de 1 de Coríntios, o versículo 2 diz assim: porque el que habla em línguas não habla a hombres, sino a Deus. Aqui está o primeiro sobrenatural, a primeira vantagem, que quando tu ora em língua, quando tu habla em língua, tu mente natural de homem fica infrutífera. Não há intervenção de tu mente, não há interrupção, não há nenhuma oposição de tu mente quando tu ora em espírito. E esta é uma vantagem grandiosa para mim e para ti, porque muitas vezes teremos que orar por pessoas que talvez em espanhol, em nossa língua natural, teríamos um pouco de resistência para orar. ¿Está me entendendo? Pero o Senhor então nos deu esse instrumento, este dom maravilhoso, essa arma poderosa que podemos orar em língua, que nem mesmo nossos sentimentos, nossos pensamentos pode interferir. Por exemplo, se o Senhor lhe pede para orar por uma pessoa que lhe persegue, quem sabe em seu trabalho,
uma pessoa que não quer tu bem, quer tu mal, que tenta lhe prejudicar. Em lo natural, talvez seria difícil você orar com ganas, com amor, com determinação por esta pessoa, quem sabe por a salvação dessa pessoa, quem sabe por a cura, por el cambio. Em cambio, quando tu ora em línguas, tu não sabe por quem está orando, mas pode ser por essa pessoa, talvez por um governo corrupto, talvez por opressores, porque Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de la segunda chance, assim como tuvo com você e comigo. Amém? Assim que é uma arma poderosa. Quem habla em línguas ou quem ora em línguas, não habla a los hombres, sino a Deus. Porque é com Deus que nós temos intimidade, é que nós temos nossa vida. Os homens não podem fazer nada por nós, nem contra nós. Assim que hablemos com quem pode resolver, com quem tem toda a potestade. Hablemos com Deus, espírito a espírito. Amém? Em el versículo 4, a parte B. Todavia, o versículo 2. Diz assim: Pois bem, pois nadie lhe entende, aunque por el Espírito habla mistério. Amém? Então, tu habla mistérios a Deus através do Espírito Santo em tu espírito. Mistério que Deus escondeu para eu e para você, para revelar a nós outros. Mistérios que não é para todos, são para aqueles que hablam em mistério com Deus. Amém? Não é nada místico, é mais real que qualquer coisa. Quando tu habla de espírito para espírito, e isso tu lo hace orando em línguas. Em versículo 4, na parte B, diz assim: El que habla em língua, a si mesmo se edifica. Há algumas traduções que diz língua estranha, pero estranha para a mente, não estranha para o espírito, porque é a língua do espírito. El que habla em língua, a si mesmo se edifica. Outra vantagem tremenda. Quando oramos em línguas, estamos edificando a nós outros. Estamos construindo para arriba em nós outros, nossa vida espiritual. A palavra edifica, por exemplo, a palavra edifício tem origem esta palavra, edificar, verdade? Construir com uma base sólida, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Então, se tu ora em língua, tu estás se fortalecendo espiritualmente. E tu estás se fortalecendo a ti para ajudar outro que está mais débil. Porque tu não pode dar o que tu não tienes. Está me entendendo? Para tu ajudar alguém que está débil, tu tens que estar forte. Por isso, edifica-te a ti mesmo, para que tu tenha em ti algo para dar a outros espiritual. Amém, amados? Glória a Deus. Em el versículo 5, e na parte B também diz assim: Assim que quisera que todos vosotros hablassem em línguas. Esse era o desejo do apóstolo Pablo para os coríntios, que toda a congregação hablasse em línguas. Hermano, este tem que ser o sonho de qualquer pastor, de qualquer dirigente de uma congregação, que todo su pueblo seja bautizado no Espírito Santo e que ore em línguas, porque isso será uma congregação forte espiritualmente, será uma congregação madura espiritualmente, será uma congregação que entenderá as coisas espirituais, que crescerão, não serão niños por muito tempo. E isso necessitamos na igreja, porque estamos llenos de cristianos que estão em las igrejas por anos, e todavia são niños espirituais. ¿Por quê?
porque não usa esta chave, porque não usa este dom que Deus deu para nós outros. Hermano, Deus não hace nada sem propósito. Se em dia de Pentecostés é a primeira evidência sobrenatural do Espírito Santo em el Nuevo Testamento, foi o bautismo com o Espírito Santo e os discípulos falando em língua. Foi a primeira coisa que Deus deu. Imagina que coisa tão grande, que coisa tão maravilhosa Deus entregou para a igreja, para nós outros. Assim que, por favor, use-o. Se você não tem, busque-o em nome de Jesus e tu verás a diferença que isto hará em tu vida espiritual. En lo dia a dia, en las lutas del dia a dia, las tribulações, quando venir mal pensamento em tu mente, tu empieza a orar em línguas e tu verás como isto se vai. Sabe por quê? Porque orar em língua edifica nossa fé. E já vamos ver isso um pouquinho mais adelante. Em nome de Jesus, quando tu ora em língua, tu está caminhando em espírito, tu está andando em espírito. Portanto, tu está arriba, muito arriba de las coisas naturais, de las coisas deste mundo. Elas não podem atingir a ti. Aunque a tus olhos naturais são reais. Quem sabe um prognóstico de um doutor, de um médico, de uma junta médica, não lhe traz boa notícia. Quem sabe tus biles não lhe traz boas notícias. Quem sabe em tu família. Pero se tu camina no Espírito, meu irmão, minha irmã, tu camina em vitória sobre tudo isso. E tudo isso se materializará quando tu camina no Espírito. Amém? Então, o versículo 18, para terminar, melhor é 14, diz assim: porque se oro em língua desconhecida, que diz desconhecida, mas desconhecida para a mente, não é desconhecida para o espírito. Se oro em língua, mi espírito ora. Tremendo isto. Mi espírito ora. Sabe por que muitos de nós outros não temos nossas orações respondidas? Porque não oramos com o Espírito. Oramos com nossa alma natural, humana. Oramos com nossos sentimentos, oramos com nossas emoções, oramos segundo nossa vontade, oramos segundo nossos pensamentos, oramos segundo as necessidades que aparecem. Por isso não são respondidas. Porque Deus não habla a la alma. La alma não tem comunicação direta com Deus. Lo que comunica com Deus é o Espírito que está em nós outros. É onde Deus habla el hombre, é onde el hombre habla a Deus. Por isso, nossas congregações estão llenas de gente sincera, gente buena, que ora e ora e ora e nada passa. Porque estão orando de uma plataforma humana, de uma plataforma natural e não de uma plataforma espiritual. A origem, hermanos, tem que ser do Espírito. Se não for do Espírito, a origem, Deus não ouve e não pode ouvir, porque Deus não tem comunhão com a carne. Estão me entendendo? E nossa mente é carnal. Por isso, temos que renovar nossa mente, teremos que renovar nossa alma, como diz o Romano 12:2. Renovar segundo a palavra, para que nossa alma então entre em harmonia com nosso espírito, e nosso espírito então ordena nossa alma, e nossa alma então se orará direto, pero hasta chegar temos que começar no espírito, e não podemos sair do espírito. Por isso aprenda a orar, porque não são nossas emoções, nem nossas lágrimas que vão comover a Deus. Temos que orar segundo a palavra. Los ángeles só oem a palavra. Quando tu ora no Espírito, tu está orando segundo Deus quer. Então Deus ordena a los ángeles e los ángeles trabalham a nosso favor. Amém? Glória a Deus. Que coisa tremenda temos, irmão. E o versículo 18 diz assim: doi graças a Deus que hablo em línguas, mas que todos vosotros. Aqui é o apóstolo Pablo querendo dar um exemplo de como é importante falar em línguas, orar em línguas. Hermanos, eu creio piamente
que o secreto do apóstolo Pablo para andar sempre no Espírito, para suportar todas essas aflições, porque este homem passou, era porque ele andava em espírito de oração, ele andava orando em línguas o tempo todo. E ele aqui diz que ele orava mais em língua que toda a igreja de Corintos. Mira isto, quão importante. Se foi importante para o Senhor, foi importante para o Espírito Santo, para o apóstolo Pablo, é claro que é importante para nós outros, meu irmão. Por isso, por favor, oiga este mensagem como uma palavra direta de Deus para ti, nesse tempo que estamos vivendo, tempo de revelação, tempo de que o Senhor quer se revelar a nós outros, para que nós outros, os hijos de Deus, nos revelemos para a humanidade. Porque Deus, meu irmão, escolheu a mim e a você para se manifestar através de minha vida, através de tua vida. E para isso temos que andar em espírito, temos que viver uma vida de oração. Amém? O livro de São Judas, em el versículo de número 20, ele diz assim: São Judas era hermano carnal por parte de mamá de Senhor Jesus Cristo, e depois também parte de papá, porque aceitou a Jesus. Amém? Então ele diz assim: pero vosotros, amados, edificando-os sobre vuestra santíssima fé, orando em el Espírito Santo. Mira que coisa tão linda. Então, quando nós oramos em el Espírito Santo, nós estamos edificando nossa fé, nós estamos fortalecendo nossa fé. E como precisamos de uma fé forte, irmãos, porque é muita luta, muita tribulação estes dias. A Bíblia diz que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Por isso temos que estar firmes, com uma fé firme em la palavra de Deus, para não nos decairmos, para não nos animarmos por el caminho. E quando oramos em línguas, oramos em espírito, nós edificamos nossa fé, fortalecemos nossa fé. Amém, queridos? Amém? E a última referência aqui na palavra, para depois dar a segunda chave para ti, se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, em el Espírito. Em el Espírito. É importante que tu entenda a diferença da oração que vem do Espírito, que é o Espírito, para a oração que é apenas de nossa alma, de nosso entendimento, de nossos sentimentos, de nossa compreensão humana. Aunque seja real, aunque seja legal. Estão me entendendo? Tem esse lugar. Vai haver muitos momentos que vamos orar com a mente natural. Pero eu lhe digo uma coisa: dê o primeiro lugar para o Espírito. Ore em el Espírito e você verá a diferença que isto hará em tua vida. Amém? Amém? Agora quero lhe entregar a segunda chave, que é a palavra, que é como orar a palavra. Porque quando tu ora a palavra, Deus ouve, os ángeles trabalham, porque Deus vela por sua palavra, Ele tem compromisso com sua palavra. Amém? Então, eu vou aqui com você, há 4 orações, em Efésios, 2 em Efésios, uma em Filipenses, uma em Colossenses. Simples, pero tu está orando a palavra. Pero eu quero que tu ore de uma maneira personal, que tu ponga os verbos em la primeira persona, quando tu está lendo para ti mesmo. Está me entendendo? Se tu está lendo em público, claro, tu vai ler como está, pero para ti, tu ore ponendo em la primeira persona. Amém? Então, em el capítulo 1, del versículo, versículo 16 del capítulo 1 de Efésio, tu vai orar assim. Capítulo 1, versículo 16.
no cesso de dar gracia por mim, haciendo memoria de mim en mis oraciones, para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa qual é a esperança e aquele que me chama, e quais as riquezas de la glória de sua herança em mim, que sou santo, e qual a supereminente grandeza de su poder para comigo, que creo, según la operación de la fuerza de su poder, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a mí, su iglesia. Yo que soy su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo, de aquel que todo lo llena en todo. Amém? Assim tu ora de uma maneira personal para ti, e tu verás que diferença que isto hace em tu vida espiritual. Tu verás o cambio. Tu verás que mais hambre e mais sede por el Senhor, por la presença del Senhor, virá a tu coração e tu fé vai aumentar. A segunda oração, agora em el capítulo 3 de Efésios, a partir del versículo 14, tu vai orar assim: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que me dé de a mí, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, quer dizer, en mi espíritu por su Espírito, para que habite Cristo por la fé em mi coração, a fim de que arraigado e cimentado em amor, porque quem camina em Espírito camina em amor, porque o Espírito é amor. Eu seja plenamente capaz de compreender com todos os santos qual seja a anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo mi conocimiento, para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios. Qué cosa tan linda. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de que lo pido o lo entiendo, según el poder que ya actúa en mí. A Él, sea la gloria en mí, su iglesia, y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amém? Glória a Deus. Agora, vamos ao livro de Filipenses, el capítulo 1. Esta é outra oração bem curtita, pero poderosíssima. A partir do versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: e esto pido em oração, que mi amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que yo probe lo mejor, a fin de que yo sea sincero e irrepreensível
para el día de Cristo, lleno del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para a glória e alabanza de Deus. Amém? Orações de la palavra, orações poderosas, orações direto que Deus ouve. Que Deus ouve, porque são orações que Ele mesmo puso aqui para que nós outros oremos. Amém? Agora, em el livro de Colossenses, eu quero que você ore também esta oração. En el capítulo 1 de Colossenses, el versículo 9, diz assim: por lo cual también yo, desde el día en que oí el Evangelio, no ceso de orar por mí y de pedir que yo sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligência espiritual, para que eu ande, para que eu camine como é digno del Senhor, agradando-lhe em todo, llevando fruto em toda buena obra e crescendo em el conhecimento de Deus, fortalecido com todo el poder, conforme la potência de su glória, para toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Padre, que me hice apto para participar da herança de los santos em la luz, el cual me ha librado de las potestades de las tinieblas e ha me trasladado al reino de su amado Hijo, em quem eu tenho a redenção por su sangre, el perdão de mis pecados. Amém? Duas chaves: orar em espírito, orar em língua e orar a palavra. Haga isto todos os dias, diligentemente, e você verá a diferença que hará em tu vida, pero rápido, pero muito rápido. Usted verá los rompimientos que virán a tu vida, rompimientos espirituales y rompimientos manifestados en el natural. Eu lhe digo isto porque isso tem se passado em minha vida. Eu lhe digo isto porque esta é a palavra do Espírito. Por isso creia e agora póngalo em prática. Que Deus o bendiga. Um prazer estar com você por esta manhã e nos vemos até uma próxima ocasião. Muitas graças.